momentos. O que faltou para o Vasco para sair com a vitória hoje? Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi um jogo bastante disputado. Acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. Era um adversário, evidentemente, muito importante do outro lado, o Vasco tendo também um tabu grande. Mas eu tive a impressão que o torcedor, ele concorda com você que o Vasco poderia de fato ter vencido. O que dá para dizer ao torcedor após essa partida do Vasco, onde o Vasco quase venceu o líder do Campeonato Brasileiro, projetando as próximas rodadas, tendo em vista ainda que o Vasco está próximo da zona do rebaixamento? Qual é o seu sentimento e do próprio elenco a partir desse jogo, que foi um jogo onde o Vasco competiu bastante? Obrigado. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros, que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro, e o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem, e isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Boa noite, Diniz, tudo bem? Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores especificamente na partida de hoje. O primeiro é o Cuesta, que acho que fez a primeira partida dele como titular e acho que foi bem seguro ali. Ele já tinha se destacado, lógico, no jogo contra o Ceará fazendo gol, mas queria que você analisasse a parte dele defensivamente mesmo, assim, só como atuando mesmo como zagueiro. E também perguntar sobre o Ryan. Você, em maio, depois da vitória contra o Melgar, se eu não me engano, disse que perder o Ryan naquela janela do meio do ano seria muito desperdício de dinheiro, que o Ryan poderia valer o dobro, o triplo. Depois de mais uma atuação como ele teve hoje, quanto vale o Ryan hoje, né? Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan, que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos, está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa, uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, no primeiro tempo ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade, e foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar, e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira. Quando eu falei do Oliveira que eu conhecia o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente assim, agora precisa de regularidade, precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora ir bem. É um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje porque foi uma orelhada, porque é da sorte. Porque ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará.
já que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, hoje que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará, jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade para o time. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Eu observei na sua forma de jogar, como segunda opção, a bola lançada para o Verratti, né? A segunda opção de passe, quando você não consegue sair jogando de forma curta, o adversário sobe as linhas, você utiliza muito o Verratti nessa segunda opção de saída de bola. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhado isso para o torcedor, porque a torcida do Vasco, não completamente falando de forma generalizada, mas terça parte da torcida questiona muito a presença do Verratti em campo e deu para perceber que ele é importante nessa segunda opção de saída de bola. Talvez uma aproximação um pouco mais otimizada resolva ainda de forma melhor êxito nesse tipo de jogada. Eu queria te dar a oportunidade de você explicar a permanência do Verratti até essa parte do segundo tempo e a importância dele nessa segunda opção de saída de bola. Não, obrigado pela oportunidade que você está me dando para responder essa pergunta. O Verratti, ele é um jogador importante em vários sentidos. Ele é uma das principais ideias do time, ele é o capitão do time. Ele é um jogador que tem uma história bonita no clube. Ele é um artilheiro. Faz tempo que ele não faz gol. Faz tempo que ele não faz gol. Ele contribui muito na fase defensiva. Ele é um jogador que, apesar da idade, quase sempre um dos jogadores que mais corre no GPS. Ele é um jogador que ajuda na bola parada defensiva, então tem funções táticas muito importantes. Essa é uma delas. Mas você me fez esse questionamento, jogo do Ceará. Do Ceará, foi o mesmo questionamento. O time não saiu jogando. A gente fez um monte de bola longa contra o Ceará também. Hoje a gente saiu com bastante bola longa. Algumas a gente não devia ter saído longa, porque a gente ia ter mais controle e ia ter mais chance de ganhar o jogo. Não tem um jogo perfeito. O Flamengo também fez muita bola longa e saiu umas duas vezes, quase roubou e fez o gol. Então se a gente rouba e faz o gol, aí talvez fosse questionar que sair jogando é ruim. Não dá para ser assim. Às vezes você sai jogando, fica rifando muito a bola, e você fica perdendo a segunda bola e o outro time te espreme e você acaba saindo derrotado da partida. Quando vai sair jogando e dá alguma coisa errada, como foi contra o Ceará, o gol sai de maneira imediata. Então aquilo vira uma crítica muito fácil. Acho que o time tem que saber jogar de todas as maneiras. Hoje, se você fosse falar assim, hoje eu acho que a gente podia, somente no segundo tempo, ter baixado um pouquinho mais para ter mais controle, que não estava difícil para você jogando. Se a gente baixa, a gente ia ter um pouco mais de controle. Às vezes que a gente baixou um pouco mais, a gente teve mais controle, levou a bola de pé em pé e a gente conseguiu se impor dentro do campo do Flamengo. Todavia, assim, acho que a gente jogou bem essa questão e, complementando o que você falou do Verratti, ele é um jogador muito importante. Assim, ele contribui muito e é um jogador que tem, como eu disse, tem liderança no elenco, ele tem serviços prestados, ele ajuda muito na parte tática. Diniz, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto do Verratti, queria entender um pouco que você avaliasse a sua substituição. Hoje o Verratti sai para a entrada do David, o Matheus França entrou no lugar do Coutinho, até porque os dois estavam bem cansados fisicamente, e se foi exatamente o que você esperava, o time ficar mais móvel, o time teve uma evolução, se você pretende fazer mais essas mexidas nos jogos agora que o Vasco tem numa sequência dos times que estão lutando na parte de cima, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado. Um pouco mais no segundo tempo, porque a gente não estava conseguindo, eles estavam tentando continuar fazendo a pressão mais alta e a gente recuou um pouco. Eles acabaram se desgastando muito. Mas no primeiro tempo, tanto a gente teve imposição, teve mais controle do jogo até do que no segundo tempo. No segundo tempo o Flamengo teve mais posse que a gente. Então o Verratti e o Coutinho eles cansaram porque eles contribuíram muito no primeiro tempo na marcação e também o Verratti disputando as bolas, quase todas as bolas longas, ganhando muitas delas. Então era normal que eles cansassem a gente, e os jogadores que têm qualidade entrando mais fresco, e jogadores jovens, no caso do Andrés, do David, do próprio Matheus França, que a gente ganharia um pouco ali de mais dinâmica, que era uma coisa esperada e acabou acontecendo. Mas a gente não modificou muito a nossa maneira de jogar, a gente continuou saindo mais longo do que curto. Quando o Matheus Carvalho entrou, que eu acho que os volantes também cansaram um pouco, quando o Matheus Carvalho entrou, que a gente começou a ter um pouco mais de controle da posse. Boa noite, Diniz. Thiago